Gente, toda vez que a sua criança cumprir um combinado, vai acender uma luz vermelha na sua cabeça. Preciso parar para entender o que está acontecendo. Porque a sua criança não entendeu o combinado, que é uma coisa que acontece, que é frequente, ou não entendeu porque foi falado na correria, ou não entendeu porque você falou uma coisa muito abstrata, né? Falar assim, aqui, todo mundo se comportando hoje, hein? O que é se comportar? E será que pra criança tá claro o que é se comportar? Porque se a criança chega na festinha e não tá brincando com ninguém, você fica, deixa ser mal educado, menino, vai brincar com as outras crianças. Então aí se comportar é brincar com as outras crianças. Aí depois, na casa da avó, chega, tá cheio de prima, a criança começa a correr, brincar, fazer barulho. Menino, deixa ser mal educado, você tá sendo... se comporta. Aí se comportar é fazer menos barulho, é brincar menos, é correr menos. Então a gente precisa no combinado, tem que deixar muito claro para ela o que a gente está falando e tem que certificar de que ela entendeu. Outra coisa que a gente tem que analisar é se a gente repetiu o suficiente, porque aí tem gente que fala assim, se eu repetir demais meu filho fica ansioso. Se eu tenho que repetir a cada 2 segundos, senão meu filho não lembra. Cada um sabe dos seus filhos. Quando você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, com cada filho é de um jeito. Então a gente tem que conhecer os filhos da gente muito bem. Aqui em casa eu sei exatamente que um filho meu eu falo, né, dependendo da forma que eu falo, do jeito que eu falo, a criança vai lembrar ou vai esquecer. Então a gente precisa de ir testando, a gente precisa de ir conhecendo o filho da gente para saber qual é a forma que o combinado vai ficar mais gravado na cabeça deles. Então os nossos filhos, a gente tem esse hábito de criar uma frase e ficar repetindo com todos os combinados. Por exemplo, eu tenho uma frase que quando a gente tá na rua, né, pra não correr risco da criança ser atropelada, de ser levada da gente, tem 2 partes, criança mais velha, né, tem a parte de eu atenta aos meus filhos, né, e tem a parte dos meus filhos também cuidando deles mesmos. Então eu tenho que eu sou a responsável, eu sou a adulta, eu tenho que estar cuidando, mas eu preciso da cooperação deles. Se eles saem correndo do nada e eu não tenho tempo de pegar na mão, por exemplo, eles estão correndo risco. Então eu tenho a frase pra mamãe proteger e cuidar, você precisa cooperar. Então eu vou repetindo essa frase, principalmente em lugares que eu tô com medo, né? A gente tá num lugar que tá passando muito carro, ou não sei, eu tô com medo de alguma viajar, coisa. Né? Eu vou repetindo isso o tempo todo pra eles, eu vou reforçando. Quando eles começam a sair muito de perto de mim, eu reforço, gente, não lembro que pra eu cuidar, né, proteger e cuidar, vocês têm que cooperar. Então essas frases, elas vão ajudando a criança a ir sedimentando, né, aquela informação. Então, por que eu tô falando isso? Porque muitos pais acabam dizendo, fala uma vez pra criança e aí vira a responsabilidade da criança. Meu filho não é nem doido, ele fez combinado comigo, ele não é nem doido de sair correndo na rua. E você esquece que criança vê um amigo do outro lado da rua, que a criança vê um gatinho lá do outro lado da rua, às vezes ela não tem tempo, o corpo dela vai antes dela pensar. Então o combinado também é assim. E aí esse é o terceiro grande motivo, né? Então o primeiro é a criança, o combinado não ficar claro, o segundo é não ser repetido suficientemente vezes, e o terceiro é a criança não ter maturidade ou condições para cumprir o combinado que você está pedindo. Vou falar uma coisa bem absurda, né? Só para ter uma noção. Você combina com a criança que ela não vai dormir no horário que ela tá com sono. Isso é injusto, porque o corpo dela não vai ter maturidade para cumprir o combinado, não vai ter condições fisiológicas para cumprir o combinado, né? Você falar para uma criança que tá com fome, você cumprir um combinado que ela não vai comer num certo horário, sendo que essa criança tá com fome. Então, muitas vezes, a gente faz combinados com a criança que não condizem com a realidade da criança. Quando a criança não tá cumprindo o combinado, você precisa fazer esse checklist. O checklist é qual? Foi combinado com antecedência suficiente para a criança poder elaborar? Foi repetido o suficiente para essa criança conseguir efetivamente entender, né? Foi falado de forma clara? Essa criança tem maturidade para isso, para cumprir esse combinado? Essa criança tem um contexto que facilite, né? Que possibilite dela cumprir esse combinado?